alto sobre todas as decisões que Ele precisa tomar, Senhor. E Pai, nós nos alegramos, Senhor Jesus, de ter a sua família junto conosco, meu Pai. Por isso, Deus, usa Teu Filho, que a palavra, Deus, que o Senhor já ministrou sobre a vida dele, sobre o coração dele, Senhor, venha nos alimentar nessa noite, Senhor. Abençoa ele, Senhor, traz unção, traz a direção, meu Pai. E que nós possamos juntos, Senhor Jesus, continuar louvando e adorando o Teu nome. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Que noite abençoada. A presença do Senhor, ela é real. Desde o início deste culto, desde o início desse trabalho. E eu tenho certeza que você não veio aqui em vão. Eu tenho certeza que você não saiu da sua casa em vão. Porque Jesus, Ele está aqui. E onde tem Jesus, tem milagre. Onde tem Jesus, tem cura. Onde tem Jesus, tem restauração. E fui buscar ao Senhor que mensagem eu ia levar ao coração da igreja e ao meu coração. E buscando o Senhor uma resposta, o Senhor me direcionou no livro de João, capítulo 5, no verso 8. Livro de João, capítulo 5, no verso 8. A presença do Senhor, ela é real neste lugar, igreja. A presença do Senhor, ela é real em nosso meio. Todos encontraram o livro de João, capítulo 5, verso 8? Amém? Disse-lhe Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Disse-lhe Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Fui buscar em oração o que o Senhor queria ministrar ao nosso coração, com esse tema, fé, coragem e ousadia. E já no início, eu te convido, olha para esse irmão que está ao teu lado, dá um sorriso para ele e diga assim: tenha fé. Mas seja profeta na vida dele. Tenha fé, tenha coragem e tenha ousadia. O Senhor está te convidando a ter fé, a ter coragem e a ter ousadia. O ministério do Senhor Jesus, ele é pautado em bênçãos, em curas, em milagres. E a palavra do Senhor, no Novo Testamento, vem trazendo diversos relatos do que o Senhor fazia, do que o Senhor ministrava, o quanto Ele curava, o quanto Ele pregava, e o quanto Ele ministrava na vida de todos, que Ele encontrava pelo caminho. Jesus é um Jesus de transformação. Nas bodas de Caná, Jesus transforma água em vinho. Está relatado em João 2, o milagre de Caná. Jesus transforma água em vinho. Naquela festa haveria vergonha, haveria humilhação por causa da falta daquela bebida naquela ocasião. Era um casamento. E Jesus estava ali. E onde tem Jesus, tem transformação. E nessa transformação, o Senhor faz o melhor. E o Senhor fez o melhor vinho para aquela festa. A cura do filho do oficial, com apenas uma palavra, aquele oficial levou uma palavra de cura, uma palavra de bênção. E da mesma forma você vai sair daqui hoje, com uma palavra de cura, com uma palavra de bênção. Porque o Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele fez, Ele tem feito e Ele fará na sua e na minha vida. A cura
de muitos ali em Cafarnaum, Lucas 4, verso 40. Em seguida ele curou diversas pessoas possuídas por demônios e enfermos, deixando claro que ele veio para trazer libertação. Jesus é um Jesus de transformação, Jesus é um Jesus de libertação. Jesus pegava uma pessoa, um improvável que não era nada, tirava os espíritos demoníacos daquela pessoa e fazia dela um missionário, fazia dele um pregador. E é isso que o Senhor tem para nós, libertação. Libertação das correias que prende, libertação do medo, das cadeias que tentam travar a sua vida. É esse Jesus que eu vim falar para você nesta noite. A pesca milagrosa que se encontra em Lucas 5, verso 1 até o 11. E Jesus manda lançar a rede. E aquela pesca maravilhosa. Aqueles homens lançaram a rede a noite toda e não pescaram nada. Mas com a palavra do Senhor Jesus, eles lançaram aquela rede e a quantidade de peixe era imensa, a ponto do barco quase vir a pique. Jesus é um Jesus que faz transbordar as bênçãos, os milagres, as restaurações. No mar da Galileia, Jesus orientou os discípulos a lançarem as redes novamente e eles presenciaram uma pesca abundante. Ele mostrou seu poder sobre a natureza e demonstrando para aqueles homens que nada é impossível para Deus. Talvez você olhe a circunstância do ambiente a qual você se encontra, a qual você tem enfrentado e você não vê solução, você não vê saída. Mas a palavra do Senhor, a ordem que Ele te dá, lança a rede e o milagre você vai colher. E é esse Jesus que eu vim falar para você nesta noite, a cura do leproso e do paralítico. Jesus é um Jesus que purifica, que restaura. Jesus tocou naquele homem e aquele homem ficou limpo. Então por onde Jesus passava, pastor Anderson, milagres aconteciam, curas aconteciam, sinais e maravilhas aconteciam. E o que falar de Betesda? O significado de Betesda é casa de misericórdia ou casa da graça. Só que o cenário de Betesda não tem nada a ver com o seu significado. O cenário de Betesda era um cenário de angústia, era um cenário de provação, era um cenário de frustração. Era um cenário de egoísmo. Por quê? O primeiro que caísse naquelas águas era o único a ser curado. Esse cenário, um cenário de sofrimento, um cenário de dor, de aglomeração de pessoas, de aglomeração de enfermos. Mas aquele cenário seria mudado, porque um homem iria passar por ali, e esse homem é Jesus. E quantas das vezes você tem enfrentado um cenário de angústia, de frustração, de provação? Qual é o remédio para a alma angustiada? O remédio para a alma angustiada é Jesus na sua vida. É Jesus passar na sua casa, é Jesus passar no seu casamento, é Jesus passar no seu trabalho. É aquela porta que talvez você tenha buscado, batido em diversos lugares e a porta está fechada. Mas o nosso Jesus é um Jesus de milagre. O nosso Jesus é um Jesus de restauração. O nosso Jesus é um Jesus de portas abertas. Casa de misericórdia, esse é o significado de Betesda. Um cenário de angústia, de provação e de dor. E ali havia um homem que há 38 anos, ele estava enfermo, paralítico. Todos já conhecem, muitos conhecem essa história, o paralítico do tanque de Betesda. E aquele homem ali, 38 anos, esperando um milagre, esperando uma cura, esperando uma restauração. Talvez você entrou aqui e tenha muito tempo que você não tem uma resposta do Senhor.
Talvez você não tenha encontrado saída, solução. Talvez você tenha olhado toda a situação. Talvez você tenha olhado essa enfermidade. E você não vê saída, você não vê resposta. E eu quero abrir uma janela aqui em Genezaré, Mateus 14:34. Jesus chega em Genezaré, todos reconhecem Jesus. Todos reconhecem Jesus. Quando Jesus coloca os pés ali em Genezaré, todos reconhecem Jesus. Em Genezaré, vários enfermos, coxos, mancos, cegos, leprosos, uma infinidade de enfermidade, talvez depressão. Em Betesda, o mesmo cenário, dor, angústia, enfermidade, coxos, mancos, leprosos, cegos, surdos, mudos. Em Genezaré, naquele cenário, tem Jesus. Em Betesda, naquele cenário, tem Jesus. Em Genezaré, todos reconhecem Jesus. Em Betesda, ninguém conhecia Jesus. Ninguém conhecia Jesus. E aquelas pessoas ali em Genezaré, quando reconheceram quem era Jesus, quem era o dono do milagre, aquele que poderia resolver a sua situação, o remédio para a alma angustiada, acabaram de chegar naquela cidade. E houve toda uma mobilização daquelas pessoas, daqueles irmãos que estavam ali. Chegou Jesus. A palavra me dá direito de pensar que talvez um grupo de pessoas chegou até Jesus e falou assim: Jesus, deixa a gente chamar, espera um pouquinho, deixa eu chamar toda a vizinhança, todas as pessoas, todos os meus vizinhos, meus amigos, meus parentes. E aquele pessoal foi ali chamar todos que estavam enfermos. Genezaré, um ambiente de solidariedade, um ambiente de compaixão, onde as pessoas pensavam nos outros. Betesda é um cenário de egoísmo, que os enfermos ali eram um concorrente do outro. Por quê? O primeiro que caísse no tanque era o único a ser curado. E em Genezaré todos chamam os enfermos, os coxos, os mancos, os feridos, os angustiados, e levam até Jesus. E ali não importava o que chegasse primeiro ou o que chegasse por último, todos foram curados. A palavra faz questão de mencionar Mateus 14:34 até o 36. Jesus passou por Genezaré, onde a notícia de sua presença mobilizou toda a comunidade. Eles trouxeram os enfermos e Jesus curou a todos que tocaram em suas vestes. Olha o cenário de Genezaré, meu querido, minha querida. Todos foram curados. Todos foram curados. Se fosse feita uma fila, o primeiro da fila seria curado e o último da fila seria também curado. O penúltimo seria curado, o segundo da fila seria curado. Todos foram curados. Todos foram curados. E nesse cenário tem as suas semelhanças e as suas diferenças, Genezaré e Betesda. Betesda, um cenário de egoísmo, angústia e dor. Talvez os mais fracos não conseguiam nem chegar próximo àquele tanque, aquelas piscinas que tinham ali. E Jesus entra em Betesda. Jesus passeia pelas varandas de Betesda, pelos pórticos de Betesda. E ali havia uma aglomeração de pessoas, uma multidão de enfermos.
E Jesus caminha em meio daquelas pessoas. Agora, ao chegar no tanque de Betesda, encontramos um ambiente completamente diferente. Jesus chega naquele ambiente totalmente diferente de Genezaré. E de tempo em tempo, o anjo descia e agitavam as águas, e o primeiro que caísse ali seria curado. O primeiro era o único. E qual a dificuldade daquelas pessoas de estarem ali em Betesda, buscando a sua cura, buscando o seu milagre, num cenário que o outro enfermo que estava do seu lado é seu concorrente? Aqueles homens precisavam, aquelas mulheres, aquelas pessoas que estavam ali, precisavam ficar com os olhos fitados na água. Talvez os cegos tinham que ficar com os ouvidos atentos para ouvir a movimentação daquelas águas. E Jesus, ele chega ali e vê este cenário, as pessoas tensas, olhando para aquelas águas. Porque se você dispersasse um pouquinho ali, você perdia aquela oportunidade. Era de tempo em tempo. Ninguém sabia quando aquelas águas eram agitadas. Então as pessoas precisavam ficar com os olhos fitados, com a sua atenção totalmente voltadas para aquele tanque. E Jesus andando ali no meio daquela multidão. Mas havia ali um homem que há 38 anos estava esperando o seu milagre. E a palavra do Senhor faz questão de dizer que aquele homem havia desistido do tanque. Aquele homem havia desistido daquele tanque. Por quê? Jesus, ele começa um diálogo com aquele homem. Se aquele homem não tivesse desistido do tanque, talvez ele falaria para Jesus: Jesus, moço, eu não posso conversar com você agora, que eu tenho que ficar atento aqui. Eu tenho que prestar atenção na hora que a água for agitada. E Jesus começa um diálogo com aquele homem. Você não quer ser curado? Você não quer ser curado? Jesus vai até aquele homem não conhecia Jesus. Moço, você não quer ser curado? Senhor, não tem ninguém que me jogue no tanque. Talvez ele falou: moço, não tem ninguém que me jogue no tanque. Aquele ambiente de frustração, de dor, e a situação daquele homem era de abandono. Não tem ninguém que me jogue naquele tanque. Não tem ninguém que jogue naquele tanque. E Jesus, ele começa ali aquele diálogo: você não quer ser curado? Aquele homem havia desistido daquele tanque. Aquele homem não depositava mais a sua fé naquele tanque. E a maioria daquelas pessoas depositava toda a sua fé naquele tanque. Uma fé sem causa. Uma fé que apenas um seria curado. E este cenário que Jesus se depara, que nós nos deparamos na palavra do Senhor, é este cenário. Que lições nós tiramos do tanque de Betesda? Que lições nós tiramos de Genezaré? Todos conheciam Jesus. Olha só a oportunidade que aqueles enfermos, aquelas pessoas que estavam ali, perderam por causa de uma fé sem causa. Pessoas depositando toda a sua fé em coisas,
numa situação, e o dono do milagre estava passando por ali. O dono do milagre estava passando por ali. E hoje não é diferente. E eu te convido a você depositar a sua fé no Senhor Jesus. Eu te convido a depositar a sua fé no Senhor Jesus. Ele já não confiava no tanque e Jesus percebeu isso. Sua fé havia se tornado passiva, quase inexistente. Enquanto os outros enfermos ao redor permaneciam presos em uma fé sem causa, olhando para um método limitado e não para o poder de Deus. Jesus estava passando naquele lugar. Jesus estava passando naquele lugar. Em Betesda, Jesus tomou a iniciativa curando apenas um homem que já havia desistido de tudo. Ele não esperou que o paralítico demonstrasse fé, mas foi ao seu encontro, mostrando que o milagre não estava no tanque, mas na sua palavra. E hoje, amada igreja, não é diferente. Tem uma palavra de bênção para a sua vida. Tem uma palavra de cura para a sua vida. Tem um milagre para a sua casa, para a sua família. Tem um milagre dentro do seu lar, dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento. Deposita a sua fé no Senhor. Deposita a sua fé no Senhor. O Senhor, Ele nos convida a ativar a nossa fé, a fortalecer a nossa fé. Em Hebreus 12:2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A fé deve estar nele e não em métodos humanos. O paralítico de Betesda não precisava mais olhar para a água, mas sim para Jesus. E Jesus dá algumas ordens para aquele homem. Jesus dá 3 ordens para aquele homem. Levanta. Levanta. Levanta quer dizer fé. Por que fé? Aquele homem não conhecia Jesus para se colocar de pé. Chega um homem desconhecido, começa um diálogo. Não tem ninguém que me jogue no tanque, e não sei o que tem, eu fui esquecido aqui, tem 38 anos que eu espero, eu sou paralítico. Para jogar aquele homem ali, tinha que ter uma pessoa talvez para carregar e jogar ele ali dentro. Paralítico, como é que ele ia chegar? A gente não sabe se ele estava na beirada do tanque, ou no meio, ou no fundo. Então aquele homem desistiu daquele tanque. E Jesus dá algumas ordens para ele. Levanta, fé. O Senhor te convida a ter fé. Aquele homem não conhecia Jesus. A fé deve estar nele e não em métodos humanos. Levanta. Aquele homem não conhecia Jesus, pastor. Que fé extraordinária o Senhor está te convidando nesta noite. Toma o teu leito. Tomar aquele leito significava coragem. Tomar aquele leito significava coragem, era dia de sábado. Segundo a lei da época, não podia fazer nada, carregar, levar, trabalhar, era sábado. Levanta, toma o teu leito. Tenha coragem. Fé, coragem. Levanta, toma o teu leito. O Senhor está derramando coragem sobre a tua vida. O Senhor está derramando uma unção diferenciada na sua vida, onde você vai conseguir enfrentar, onde você vai ter forças. O refrigério
o vigor está vindo do céu e sendo derramada sobre a tua vida. Talvez você entrou aqui fraco, abatido, com medo, angustiado. O Senhor está te convidando a ter coragem. Toma o teu leito. Toma o teu leito. Vira para essa pessoa e fala assim: tenha fé. Tenha fé. Tenha coragem. Levanta, toma o teu leito. Aí Jesus dá a terceira ordem para aquele homem: levanta, toma o teu leito e anda. Andar quer dizer ousadia. Aquele homem nunca tinha andado, 38 anos. O milagre de Jesus na vida daquele homem é extraordinário. A musculatura daquele homem toda fraca, toda definhada. E Jesus fala com ele: anda, levanta, toma o teu leito e anda. Ou seja, tenha fé, tenha coragem, tenha ousadia de andar. E o Senhor está derramando uma unção de ousadia sobre a tua vida. Que você vai perseverar, que você vai andar, que você não vai desistir, que você vai seguir para o alvo, que é Cristo. O Senhor te convida a ter fé. E muitas das vezes a nossa fé, nós nos deparamos com ela pequena. Quando Pedro está andando ali sobre as águas, e ele começa a afundar, Jesus fala para ele assim: homem de pequena fé. A fé de Pedro estava diminuída. E o Senhor te trouxe nesta noite para quê? Para fortalecer a tua fé. Para fortalecer a tua fé, assim como o povo de Genezaré, assim que viu Jesus, chamou todos para serem curados. E esse Jesus que estava em Genezaré, esse Jesus que passou por Betesda e curou apenas um homem, ele está aqui para entregar a bênção para a vida de todos vocês. Porque estou diante de uma igreja lavada, uma igreja remida, uma igreja restaurada, uma igreja que tem fé, uma igreja que tem coragem e uma igreja que tem ousadia. Levanta a sua mão e recebe, em nome de Jesus. Fé, coragem e ousadia. Ousadia para enfrentar, ousadia para prosseguir, ousadia para não desistir em meio aos obstáculos. Quantos obstáculos, quantas frustrações, quantas situações você tem enfrentado? E a palavra de ordem para você é: tenha ousadia, tenha coragem, tenha fé. Levanta, toma o teu leito e anda. Levanta, toma o teu leito e anda. Andar significa ousadia. O homem experimentou algo novo. Ele não apenas foi curado, mas recebeu a oportunidade de seguir em frente e viver uma vida transformada. É impossível ter um encontro com Jesus e não haver transformação. Água em vinho. Hoje é noite de transformação. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite que o Senhor está te capacitando, está te fortalecendo e está estruturando toda a sua estrutura que talvez esteja fraca, talvez você esteja no pó. Talvez você saiu da sua casa e disse: hoje é meu último culto, eu não volto mais na igreja. Mas o Senhor está te convidando, tenha ousadia, anda, prossiga. Quando Jesus passa em Samaria, ele pega aquela mulher improvável e transforma aquela mulher na maior missionária dentro dos evangelhos. Aquela mulher se encontrou com a fonte de água viva.
E essa fonte está a derramar sobre esta igreja. Essa fonte está sendo derramada sobre a sua vida. Você não precisa depositar a sua fé numa água parada, esperando que o anjo desça e agite ela. Você está de frente com a fonte de água viva. Amém? Vocês estão aqui? Estão me entendendo? A fonte de água viva está aqui, a jorrar. Assim no Velho Testamento, como jorrou no deserto, está jorrando aqui. Uma fonte de água viva, uma fonte de restauração. Aquele homem não precisava mais daquele tanque. Ele estava de frente com Jesus. E aquela multidão de enfermos, Jesus foi embora. Curou apenas aquele homem. Todos com os olhos fitados na água, esperando o anjo agitar. Um cenário de angústia, sofrimento, dor e egoísmo. Enquanto o cenário em Genezaré era um cenário de solidariedade. E o Senhor hoje te chama. O chamado que Ele tem para a sua vida, o derramar que Ele tem na sua vida, é um chamado de transformação, de levar o nome dEle, de pregar o nome dEle, de anunciar o nome dEle, seja qual for a situação. Talvez você esteja enfrentando a maior provação. E quando te perguntarem como você está, está tudo bem, vai tudo bem. Não é assim? Não é assim, irmã? Vai tudo bem. Às vezes está tudo de mal a pior, mas você está com aquele sorriso no rosto. Porque o brilho do Espírito Santo revela em você. Porque você foi transformado, restaurado. Você bebeu da água da vida. E esse Jesus, Ele está aqui para entregar o seu milagre. Esse mesmo Jesus que teve um diálogo com aquele homem, que deu algumas ordens para aquele homem, Ele está aqui. Tire os seus olhos das preocupações do dia a dia, dos problemas do dia a dia. Talvez você deita a sua cabeça no travesseiro e não consegue dormir, preocupado com o amanhã, com as contas, que o ano vai virar, vai acabar. Deposite a sua confiança nele. Mesmo que você esteja fraco, mesmo que você esteja num leito, mas o Senhor te convida a ter fé. O Senhor te convida a ter coragem. O Senhor te convida a ter ousadia. Ousadia de andar, de perseverar, de prosseguir, de continuar, mesmo em meio às adversidades. E é esse Jesus que eu vim falar para você esta noite. É o Jesus que foi ministrado aqui no louvor. É o Jesus que restaurou, que restaura e vai continuar fazendo os seus sinais, os seus prodígios. Talvez uma chance igual a essa eu nunca terei mais. Era a única chance daquele homem. E ele abraçou, ele aproveitou, ele pegou aquele leito, aquela cama, talvez fedorenta, suja, e saiu carregando. E é isso que o Senhor te convida. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. A sua chance é agora. A sua chance é agora. Tenha fé, tenha coragem, tenha ousadia. É isso que o Senhor tem para a sua vida. Genezaré, todos foram curados. E aqui não vai ser diferente. Seja qual for a sua situação. Eu não sei. Talvez o pastor não saiba. Mas Jesus, Ele conhece todas as suas dores, todas as suas angústias, todas as suas frustrações. Deposita nele. Entrega para Ele. Tenha um diálogo com Ele.
apresente e coloque nos pés dele, e a ordem dele virá. A ordem dele virá. Levanta, toma o teu leito e anda. E eu te convido a se colocar de pé. Convido o ministério de louvor. E a restauração do Senhor, naquele ambiente, neste ambiente, é de sinais, de maravilhas, de prodígios. Eu te convido, vem aqui na frente. Jesus, ele está na casa. E hoje é noite de restauração. Convido também os obreiros, os diáconos, que nós vamos estar tocando nas vestes do Senhor. Nós não precisamos